essa discussão aqui hoje é preparatória de uma que a gente vai ter amanhã. Por un lado tenemos la noción de decisión, está muy ligada a cónclave o a conclave. Otro concepto que viene de Panamá, que es la nueva escuela, la otra escuela, la escuela por venir, en la medida que hay una asunción inteligente y verdadera del fracaso, ¿no? Y junto con el fracaso también hay la noción de crisis. Alguns indicadores de fracasso que são cotidianos e a escola simplesmente ignora. Ao sair todos os dias da escola como se tivesse ganho a liberdade, para mim é um sinal óbvio de fracasso. O desinteresse do aluno, sabe, o tédio do aluno, esse amortecimento em relação ao conhecimento. Eles entram saudáveis na escola e saem amortecidos. O que a escola faz? Que fracasso é esse? A escola não se enxerga como a parte do problema. O problema não é dela. O problema são que os alunos agora são assim. Es un congreso encima de otra vez de la construcción de la evidencia del fracaso. El fracaso es algo que ya hemos construido suficiente en el discurso a lo largo del tiempo. ¿Cuánto tiempo nos puede llevar la construcción de una nueva escuela? ¿Cómo es esa nueva escuela? A informação va por um caminho e a constituição subjetiva va por outro. A gente vai continuar sendo uma organização solidária e complementária do fracasso institucional e dos sistemas de ensino. Estou falando de uma agenda importantíssima que é a agenda de contenido. Hace de cualquier experiencia que podría ser significativa y subjetiva una experiencia objetiva de distanciamiento. Yo me entero de la historia de Cuba, pero no me entero del sufrimiento que supone para mí el bloqueo del pueblo cubano. Y es una discusión sobre nosotros, y es una discusión sobre la pedagogía. O currículum é exatamente isso, né? É uma objetivação dos conteúdos, uma relação distante, dissociada do aluno com o conteúdo. E aí entra a palavra decisão. Objetivar e dissociar, pode se apropriar entrando no lío da toma de posição, né? La demanda más habitual supone que tenemos que reflexionar sobre lo que hacemos. Y nosotros lo que decimos es hay que reflexionar en nuestra relación con lo que hacemos. Si en efecto el problema no está en la forma, nosotros hemos hablado de la forma. Hemos hablado de la configuración del aula, del rol del maestro, sí, de la función del maestro como transmisor de contenido, y hemos criticado esas formas como formas que deberían cambiar o desaparecer. Tú oyes cuando una escuela mexicana se refiere a la transformación educativa, inmediatamente asocian interacción constructiva. Si yo no sé lo que quiero, ni tengo estructurado mi deseo, el primer paso es anterior. Cuando una escuela habla, en general, dice que lo que quiere es lo que viene si uno hace una escuela interactiva. Entonces nuestro desafío ahí es poner en crisis la inconsistencia entre la predicación y la práctica. Pero luego practica eso suponiendo que con eso va a conseguir otra cosa que eso. Y entonces no consigue ni eso ni otra cosa. Por isso a gente fala de instituições vaciadas de sentido e de vitalidade. Esse tipo de raciocínio faz parte desse modelo antigo, esse modelo de educação bancária. Exatamente. É como se o Ministério e a solução e a receita, a orientação é sempre externa. A inteligência não nasce de dentro da instituição, de cada instituição. Ela vem de fora para dentro. Responder a isso como se a gente pudesse dar uma resposta que fosse adaptável para a escola tal do México, para a escola qual do México. Não tem. Imaginar que a escola está transformando porque ela troca de um modelo por outro é uma ilusão. Para que a escola tenha autonomia, não importa qual é o projeto, é isso que o Pablo está falando. Não importa, se o projeto da escola for eu quero que os meus alunos sejam enciclopédicos, ok. Mas fazer isso, a grande transformação é você ter o objetivo e desenhar um caminho e seguir pelo teu caminho, é isso. A gente também tem uma herência forte, que é o Grupo Santillana, o livro didático, toda uma tradição, sistema de ensino, toda uma tradição cima de uma prática que não se envolve com o que ele predica. Aí ele pode mudar a prática e continua a mesma prática, né? Só
a gente exerce um nível de liderança razoável e tenta fazer da comunidade uma comunidade inteligente com isso. Mas a gente faz parte, por isso a gente não dá o cara que é psicanalista, não necessariamente o homem feliz, não é Paulo Coelho, né? Esse espaço aí de condição para que essa escola se redefina, que tem a ver com a crise mesmo institucional dentro de uma sociedade. Então, essas leituras de práticas que já estão incomodando a escola porque ela não está dando resultado, tem a ver com uma demanda que é externa a ela, né? Então, a demanda social de que, esse sujeito que você prepara não serve mais. Estar nesse lugar institucional dentro da sociedade, e uma sociedade que muda numa velocidade muito maior, e aí quebra também a relação de tempo, enquanto instituição você precisa se redefinir. Então, seu papel não pode ser obedecer a modelos curtos demais. E está sempre em movimento, então não precisa reproduzir modelo. O modelo será o movimento. A rede de escolas do UNO é uma reflexão inteligente, pesada, sobre o que acontece nos sistemas de ensino da América Latina. Se o cara tem isso na aula e joga um debate, ele aos 10 minutos teria que ter a capacidade de mapear onde o debate está nesse processo. E depois, diante de uma crise, a decisão de eu posso com isso fazer alguma coisa. Segundo ponto, qual é a tua posição respeito da tua própria situação, da tua própria atuação, do teu próprio conjunto de atuações. Isso se chama vida, né? Isso é o que a gente chama de interpretação, né? Sim. Que não é uma descrição, é uma leitura conceitual do que está acontecendo. Qual é o plano urbanístico de São Paulo quando você anda pela cidade? O plano urbanístico não está literal, está por trás. Qual é a ideia da cidade? Qual é a lógica social? Uma lógica de integração, de dissociação. Isso não está na literalidade. Ahora, ese rol lo jugamos nada más en congresos como este. No. ¿Dónde más? Bien jugado lo juegan todos los días los coaches en su trabajo, bien jugado lo juegan nuestros contenidos con los alumnos, bien jugado lo jugamos en cada actuación de red. Las escenas calificadas, por ejemplo. Bien jugado lo jugamos en cada punto de contacto entre uno y la escuela. Vamos a imaginar que la persona que viene acá se va convencida. Llega a la escuela y tiene 100 que no estuvieron acá. A ver cómo hacen el cónclave de la escuela. O desafio do Congresso, para mim, passa assim, claro, é a decisão transformadora, mas esse tema todo mundo sabe, conhece o tema, mas como que você, de uma maneira eficiente, pega esse tema e você sai do grupo e você vai individualizar. Também me ocorre que o Congresso ele pode ter a gente pode criar um processo que seja mais perto do que faz o júri. O júri ouve e depois no final ele vai tomar uma decisão, mas a decisão, cada elemento do júri tem o seu posicionamento depois de 2 dias, sei lá quanto tempo dura. E depois eles vão chegar num consenso. É isso que você falou, bom, entram os dois ali, eu quero saber, afinal de contas, é o inocente ou é culpado? A pergunta não pode rebater nele e ir para um outro lugar. No genérico, né? Porque gentilício, todos nós fracassamos. Ele vai continuar fugindo. Então, enquanto ele não admitir que é ele, que o problema é dele e que a decisão é dele, a transformação é dele, ele não pode terceirizar a responsabilidade da gestão. Ela não encara o problema, ela ataca os sintomas só. Mas o aluno continua desinteressado, a escola continua equivocada, enfim. O sea, no sé si hay que ser explícitos o lo suficientemente provocadores como para decirles, a ver, aquí no les vamos a dar nada. Eso es falso. Es falso, claro. Isso que não sustenta. El contenido, claro que importa, en determinada recontextualización del proceso de enseñanza y aprendizaje. Como uno necesita sacar a la escuela de la demanda permanente de contenido, uno acaba perdiendo la paciencia y dice, el contenido me lo paso por donde me lo paso. Y ahí el otro dice, sí, entonces ahora no te entiendo, esto es demasiado radical.
y se rompe la religión. Esa frase, de acá no se va a llevar nada. Tu vida es un fracaso no quiere decir que cada minuto de tu vida es un absurdo. Quiere decir que la estructura que fundamenta tu vida está desajustada. Que hay escuelas que lo interpretan así. Claro. Hay escuelas que se sienten regañadas. Claro. Cuando vienen al Congreso y dicen, puta, ¿qué voy a ir? ¿A que me regañen otra vez? Y ustedes Y piensan que hay que encima hacer estoy todo. ¿Estoy pagando y voy a que me regañen? Para tomar una decisión o para resolver una problemática. Y la problemática es esa nueva escuela. Sentar de alguna manera las reglas del juego, o sea, ¿qué juego vamos a jugar en estos 2 días que vamos a estar aquí? Que en ese momento le demos las riendas. Querer que o Uno diga o que faz. A receita é a decisão. E a gente está interessado no processo. Então, explorar como que nós decidimos o tempo todo, sabe assim, a vida nós somos uma sequência de decisões, de escolhas, né? O que eu gosto em explorar o processo é que você permanentemente ele fica com um nível de subjetivo, de individual. Alguém decidiu por mim que eu seria batizado e teria um nome. Eu não tenho nada a ver com isso, sabe assim, mas é uma coisa que me afeta. Alguém tomou uma decisão no meu lugar. Bom, como que isso me afeta? Alguém decidiu que eu seria criada dentro de uma religião e depois isso te define. Você nasceu num país, e aí eu lembro do Saramago, né? Como você pode falar de liberdade se todo ser humano nasce preso a uma língua? As decisões que são externas, as que são internas, quando você decide que você vai desempenhar um papel social esperado, as decisões elas vêm por diversas maneiras e você lida com elas, você investe mais nelas ou menos, né? Às vezes você recebe um papel e você vai lá e desempenha. Às vezes você critica. Como que você está sendo um diretor? Quais são as suas decisões como diretor dessa escola? Porque, bom, você está falando de uma decisão que ela parte do indivíduo, mas é dentro de um propósito de política institucional, ela pertence a um lugar social e que não está só vinculada a um indivíduo, e esse indivíduo precisa, né, ter esse gancho nesse propósito maior. E esse propósito maior você só consegue dizer por uma via muito maior do que a do homem, senão ele não acredita. Primeiro vai, né, pelo discurso da pessoa e depois ganha o mundo, mas sai de uma intensidade, né, de alguém que fala sobre isso e que reúne todas aquelas pessoas, e aí de novo volta claro. Trajimos la complejidad de la discusión académica a escala de impacto social.